Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia Equidoni, faço licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola e hoje eu e a colega Franciele Lemos iremos falar um pouquinho sobre o que é sujeito, o que é oração, sujeito simples e sujeito composto. Vamos lá? O que é sujeito? É um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. Mas, pessoal, o sujeito também pode aparecer no interior da oração após ou no interior do predicado. O sujeito é aquele que realiza ou recebe a ação. Para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto e se ele concorda com o verbo. Nada mais é que a parte da oração que indica de quem ou de que se fala. Vamos entender agora o que é uma oração. É uma frase e dentro dessa frase encontramos um verbo. Então, pessoal, a oração é todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas também obrigatoriamente o predicado. Geralmente, a oração apresenta um sujeito e essa oração não existe sem que haja sujeito e predicado. Agora vamos ver como fazemos para identificar o sujeito da oração. Preste atenção nessa oração que iremos utilizá-la nos demais slides. Marcelo entrou na sala de reuniões. Primeiro passo para se localizar o verbo dentro da oração. Verbo é aquela palavrinha a qual conseguimos fazer mudanças. Veja os exemplos a seguir. Eu caderno, tu caderno, ele caderno. Houve uma conjugação perfeita? Houve a mudança? Não, não houve a mudança. Então, nada a ver. Eu sapato, tu sapato, ele sapato. Existe, pessoal? Houve também uma conjugação perfeita? Também não houve. Não houve mudanças na palavra, no verbo. Então, não existe. Daí vem eu estudo, tu estudas, ele estuda. Existe, houve sim uma conjugação perfeita. Se eu consigo fazer essas mudanças, isto é um verbo. Marcelo. Eu, Marcelo, tu, Marcelo, ele, Marcelo. Como vocês podem perceber, também não houve a mudança. Então, não existe essa conjugação. Entrou. Eu entro, tu entras, ele entra. Existe, ok, conseguimos provocar as mudanças, então conseguimos sim identificar o verbo. Segundo passo, Marcelo entrou na sala de reuniões. Pergunta-se para o verbo: quem entrou na sala de reuniões? A resposta será Marcelo. Logo, Marcelo será o meu sujeito da oração. No primeiro exemplo, os pais devem estudar com os filhos. Pergunta-se para o verbo: quem devem estudar com os filhos? A resposta será os pais. Então, os pais será o sujeito da minha oração. Vamos para o segundo exemplo. As crianças brincavam no jardim. As crianças é o sujeito da oração. Brincavam no jardim é o meu predicado. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Fiquem agora com a colega Franciele, que irá falar sobre sujeito simples e sujeito composto. Até lá! Olá, me chamo Franciele e curso a Faculdade de Letras. A minha colega Márcia explicou pra gente sobre o sujeito e como encontrá-lo em uma oração. Existem 5 tipos de sujeito e nessa microaula nós vamos aprender sobre 2 deles, o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito das orações da língua portuguesa podem ser determinados e indeterminados. Agora eu vou lhes apresentar 2 deles que são determinados. O sujeito é determinado quando se pode identificá-lo com precisão a partir da sua concordância verbal. Agora vamos ver exemplos dos 2, do sujeito simples e do sujeito composto. Determinado simples é aquele que apresenta um único núcleo. Sujeito simples. Para identificarmos o sujeito em uma frase, basta fazer uma pergunta para o verbo da frase e descobrir quem praticou a ação.
Então, vamos observar a quem ou que o verbo faz referência. Vamos ver nosso primeiro exemplo. Na frase, as rosas têm espinhos. Quem é o nosso sujeito? Vamos fazer a perguntinha para o verbo. Então, perguntamos para o verbo: quem tem espinhos? A nossa resposta será as rosas. Assim, nós vamos descobrir que rosas é o nosso núcleo do sujeito da nossa frase. As rosas é o nosso sujeito simples. Na nossa segunda frase, nós temos: Mariana gosta de chocolate. Vamos fazer novamente a perguntinha para o verbo dessa frase. Quem gosta de chocolate? Nossa resposta será Mariana. Então, Mariana é o núcleo da nossa frase. E também observamos que é um único núcleo que a nossa frase tem. Por esse motivo, o nosso sujeito é um sujeito simples. É importante destacar que sujeito simples nem sempre estará no singular. O sujeito simples pode ser encontrado no plural, como nós vemos na frase as rosas têm espinhos. Mesmo sendo no plural a frase, essa frase tem somente um núcleo. Por esse motivo, é um sujeito simples, mesmo estando no plural. Sujeito composto. Determinado composto é aquele que nos apresenta mais de um núcleo e aparece expresso na frase. Aqui nós temos a frase: o burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Vamos fazer a pergunta para o verbo da frase? Quem nadava ao lado da canoa? Nossa resposta será o burro e o cavalo. Assim, nós encontramos os nossos núcleos, que são burro e cavalo. Por ter dois núcleos, nós temos nessa frase um sujeito composto. E o nosso sujeito composto é o burro e o cavalo. A nossa segunda frase diz assim: Amanda, José e Fernanda prestaram atenção na aula. Vamos fazer o mesmo esqueminha e perguntar ao verbo: quem prestou atenção na aula? Teremos como resposta Amanda, José e Fernanda. Quais são os nossos núcleos dessa frase? Amanda, José, Fernanda. Nessa frase também temos sujeito composto, por nossa frase conter mais de um núcleo. Então, o sujeito da nossa frase é Amanda, José e Fernanda, e ele é um sujeito composto. Então é isso. Eu e a Márcia esperamos que vocês tenham conseguido entender sobre o sujeito e dois tipos dele. Até uma próxima oportunidade e muito obrigada!